De volta com o nosso Band Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Obrigado pela sua audiência. Ó, 1h e 22 minutos. A partir de agora, então, a gente vai bater papo. Eu vou abrir espaço para você já, para você mandar sua mensagem. Mas quero lembrar você que daqui a pouquinho tem o nosso Pix do Carneiro. Hoje valendo R$200 para você. O Carneirinho que tá mais doido que o Batman. Eu quero você participando. Mas terça-feira é dia do quadro O Nosso Direito. Nosso Direito no ar mais uma vez, recebendo o Dr. Santiago Freire. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Paulo, boa tarde, muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá então, ó, lembrando, a partir de agora, vamos colocar na tela o nosso telefone para você que está aí tirar sua dúvida. Não vai perder essa chance, gente. O homem está aqui paciente para responder todo mundo. 998381717. Primeira pergunta na tela, o pessoal já começou a mandar. Bom, o pai do meu filho comprou um carro novo, ó, tá com grana. Se comprou o carro novo, tá ganhando mais. Um bom raciocínio. Não é? Como faço para aumentar a pensão? A Rosângela lá de Campinas, que tá querendo dar um up na pensão, doutor. Rosângela, obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que o simples fato do pai da criança, né, do provedor dessa pensão, ter comprado um carro novo, isso por si só não gera o direito de aumentar a pensão. Agora, é claro que se a pessoa está dando demonstrações, hoje em dia as redes sociais, né, Paulo, são a vitrine disso, se as redes sociais estão dando sinais de que esse pai está ganhando melhor, ou outros fatores, você sabe que ele está com um emprego novo, está ganhando um pouco mais, tudo isso é motivo para a gente ingressar com uma ação judicial chamada revisão de alimentos. Os alimentos, que é a pensão alimentícia, eles podem ser modificados a qualquer momento, seja para aumentar, seja para diminuir, a depender da mudança do cenário fático. Que cenário fático? Se a possibilidade de quem está pagando essa pensão mudou, seja para melhor ou para pior, a necessidade de quem vai receber essa pensão, ou seja, o filho, aumentou ou diminuiu, ou seja, adoeceu e de repente vai precisar de mais dinheiro para um tratamento específico. Em todos esses casos, a pensão pode ser revisada, mas para eu revisar a pensão, eu preciso de um justo motivo, né, de um motivo justo para isso. Então, só ter trocado o carro, por si só, não é motivo para aumentar essa pensão. Eu preciso comprovar num processo judicial que esse pai ganha mais, que ele melhorou de vida, que ele tem um salário melhor, que ele foi promovido no emprego, ou trocou para um emprego melhor, mas tem que ser comprovado. Eu imagino que não deve ser uma tarefa fácil, né? Porque às vezes, como o doutor falou, são muitas variáveis. Às vezes a pessoa teve um momento ali de um bônus, ou sei lá, ou porque tem muita gente também por aí, doutor, vivendo uma vida na internet que não tem, né? Ou seja, fazendo viagens, a gente costuma chamar de dublê de rico. Tem muito por aí, né? Paulo, quando a pessoa é CLT, né, um emprego, carteira assinada ou servidor público, essa renda, esse ganho é fácil demais de comprovar. É o contra-cheque, seja servidor público ou da iniciativa privada. Agora, quando a pessoa é autônomo, é empresário, aí é um pouco mais complicado você comprovar essa renda. Até mesmo porque, na prática, a gente sabe que no Brasil nem sempre, ou muitas vezes, o empresário não declara o que verdadeiramente ganha, ou o autônomo não declara no imposto de renda a verdade sobre seus ganhos. É aí que a gente tem uma dificuldade de comprovar isso num processo judicial que objetiva subir essa pensão. É isso, né? Então são vários fatores que devem ser observados. Vamos lá? Tem mais gente tirando dúvida com a gente aqui no quadro Nosso Direito. Bom, estou desempregado, fui demitido, recebi o seguro-desemprego e já acabou. Posso ficar sem pagar a pensão até arrumar um novo trabalho? É o Rosenvaldo lá do Garavelo. E aí, doutor? Obrigado, Rosenvaldo. Então, aquela pessoa que nos assistia agora há pouco queria subir a pensão. Agora o Rosenvaldo quer diminuir. Olha, você ficou desempregado, ou você tinha um emprego que você ganhava X e agora você está ganhando menos X, ou você está doente, você pai, você que paga a pensão, está doente. Em todos esses casos, você pode ingressar com a revisional de alimentos, o contrário do exemplo anterior, agora para diminuir. Fiquei desempregado, posso baixar a pensão? Na justiça, posso. Estou ganhando menos do que eu ganhava há 2, 3 anos atrás, posso baixar a pensão? Posso. Agora, zerar a pensão, que é o que o Rosenvaldo está querendo, infelizmente não tem jeito. Vai ter que fazer o pensão ela corre. vai ser paga até para a pessoa desempregada. Até a pessoa desempregada tem que pagar a pensão. O desemprego não é justificativa para não pagar a pensão. O desemprego é justificativa para baixar a pensão. É claro que uma pessoa que ganhava 5 mil por mês e agora está desempregada, é claro que o que ela vai ter que pagar de pensão vai diminuir drasticamente.
Agora, zerar, ficar impedido de pegar a pensão alimentícia, isso não tem jeito. É, meu povo, não tem jeito não. Pensão é coisa séria, né? E aí muita gente acaba brigando. Essas brigas, você lida muito com isso? Lido. Porque muitos homens insistem em achar que a pensão é para mulher e não para criança, né? Às vezes o cara paga uma miséria e tá lá falando, mas ela tá gastando todo o meu dinheiro. Que dinheiro, né? Até porque a mãe que tá ali com a criança tem várias outras despesas, além dos alimentos, né? Enfim. Paulo, na minha advocacia, eu já tive milhares de clientes. Então, pensão alimentícia já passaram várias pelas minhas mãos. E eu posso dizer que raríssimos são os casos em que a mãe recebe uma pensão alimentícia suficiente a ponto dela custear a vida da criança e ainda sobrar dinheiro. A exceção aí de quem engravidou do Neymar, mas fora esses casos, em 99% dos casos, a pensão alimentícia não arca com todas as despesas e aí essa mãe tem que dar os seus próprios pulos, criar suas próprias soluções, porque a pensão não é suficiente. Eu tenho filho, você tem, então a gente sabe o custo de uma criança. E no Brasil, 99% dos casos, a pensão que os pais pagam não são suficientes para custear a vida e a mãe tem que dar seu jeito. E olha que eu paguei pensão durante muitos anos da minha vida, até meus filhos ficarem adultos e tal, e mesmo depois da pensão do acordo encerrado, a gente continua com, às vezes, né, pai, precisa de alguma coisa, precisa de outra e tal, e vida que segue, não tem jeito não. O cantor Leonardo já deu uma declaração que tem um prédio aqui em Goiânia, que os aluguéis é só para pagar a pensão até dos filhos que já passaram dos 30 anos. Né? Tá vendo? Ou seja, não tem jeito. Filho é pro resto da vida, meu povo. Tem como devolver não, tá? Vamos lá, tem mais gente. Obrigado você que tá mandando a sua mensagem. É a Selma. Boa tarde, Paulo. É a Selma de Senador Canedo. Gostaria de fazer uma pergunta pro doutor. Eu fiquei 1 mês e 24 dias afastado do serviço pelo INSS. Tenho direito ao 13º da minha empresa? Selma, muito obrigado pela sua pergunta. A gente muda um pouquinho agora para o direito trabalhista e é isso mesmo. Você que está em casa, manda a sua dúvida e a minha obrigação aqui é responder. E sim, a senhora vai ter direito ao FGTS normalmente, a 13º normalmente e férias normalmente. Nesse caso, a senhora não perde férias. Se esse auxílio doença tivesse sido superior a 6 meses, aí a senhora ficaria sem as férias, mas não é o caso. Bom, tem mais, o povo tá aqui, muito obrigado você que tá mandando a sua mensagem pra gente, doutor Santiago Freire respondendo todo mundo. Vamos lá, pergunta na tela, preciso contratar um advogado para pedir a licença maternidade ou dá para chegar com um pedido e falar eu quero? Pergunta muito boa. Se você está trabalhando de carteira assinada, se você tem um emprego formal de carteira assinada, você não tem que se preocupar com licença maternidade. Essa é uma responsabilidade, é uma obrigação da empresa. A lei diz o seguinte, que a empresa paga o seu salário normalmente, ou seja, é a empresa que vai pagar a licença maternidade e depois essa empresa se vira para pegar esse dinheiro com o governo. Então, se você tem um trabalho CLT, carteira assinada e está grávida, você não tem que se preocupar com licença maternidade, essa é uma obrigação da empresa. Agora, se você é um contribuinte individual, um MEI, microempreendedor individual, nem todos esses casos não tem empresa para dar entrada para você. É você mesmo que deve cuidar disso. Você pode contratar um advogado se quiser, mas eu sou obrigado a te dizer, né, por uma questão ética, que você tem a opção de correr atrás disso sozinha. Como? Você pode ligar no telefone 135 do INSS ou acessar o site do INSS que chama Meu INSS e lá você pode requerer a sua licença maternidade. É isso, né? Bom saber disso também, né? E aí fica essa opção. Claro que através de um profissional que está ali, que lida com isso diariamente, o caminho às vezes é mais fácil, mas nem todo mundo pode pagar também um advogado, claro, né? Vamos lá, obrigado a você que está mandando a sua mensagem. O nosso quadro, o nosso direito, o Marcos Aurélio mandou. Ou não mandou? Mandou. Meu irmão trabalha desde novo até hoje e não tem carteira assinada. Muitos casos assim, né? Hoje ele tem 52 anos. Qual o direito dele? Ele trabalha no mesmo lugar, sem carteira assinada? Nossa, Marcos Aurélio, eu tô impressionado com essa história. Coitado. Embora na advocacia eu veja isso o tempo todo. Olha, infelizmente, a prescrição ela ocorre com 5 anos. Então você que tem direitos perdidos, como é o caso do seu irmão, há 6, 8, 10, 15 anos, boa parte aí já prescreveu, ou seja, já acabou, não pode requerer mais. A gente só pode cobrar numa ação trabalhista os últimos 5 anos. De 6 anos para mais, perdeu, prescreveu. Mas mesmo sendo 5 anos, é bastante coisa, é bastante dinheiro, é bastante direito, inclusive. FGTS, que ele não recebeu,
carteira de trabalho assinada, que ele nunca contribuiu para o INSS, portanto nunca vai aposentar. Se precisar de um auxílio-doença, não vai ter direito, porque não está contribuindo com o INSS, porque quem não tem carteira assinada, nesse caso, não contribui com o INSS. Enfim, em todos esses casos, o seu irmão está sendo muito injustiçado, essa é uma história absurda. Eu sugiro o seu irmão procurar um advogado para a gente recorrer disso aí. Somente os últimos 5 anos, infelizmente, porque o resto prescreveu, mas mesmo assim é direito do seu irmão e ele deve correr atrás, não pode aceitar isso de jeito nenhum. As pessoas, Paulo, às vezes, elas não têm a consciência da importância de uma carteira de trabalho assinada. Na verdade, tem gente que nem gosta que a carteira seja assinada por conta dos descontos, né? Quando você tem a carteira de trabalho assinada, tem um desconto ali, outro ali, você acaba ganhando um pouco menos. Mas atenção, você que nos assiste, carteira de trabalho é muito importante, porque você não sabe se você vai sofrer um acidente, se você vai desenvolver uma doença, e em todos esses casos, é a carteira de trabalho que vai te trazer de segurança, tranquilidade, para um auxílio-doença, inclusive. Além disso, todo mundo, como dizia meu saudoso avô, Paulo, só não envelhece quem morreu jovem. Então todos nós vamos envelhecer. E é nesse momento, eu sei que hoje, que você tem 20, 30, 40 anos, isso não é uma preocupação para você. Mas daqui a um tempo, você vai ter que aposentar, porque todo mundo aposenta. E se você não teve carteira de trabalho assinada, você não vai ter aposentadoria. Então a carteira de trabalho assinada é fundamental. Não abra mão desse direito, ao contrário, exija. A carteira de trabalho ela tem que ser assinada no primeiro dia de serviço. Não tem essa história de que o período de experiência não tem carteira de trabalho assinada. Lá no meu escritório, Paulo, eu escuto muito isso. Meu patrão disse que o primeiro mês, os primeiros 2 meses, os primeiros 3 meses, que é o período de experiência, não tem carteira de trabalho assinada. Depois que tem. Isso é uma inverdade. Carteira de trabalho tem que ser assinada no dia 1 de serviço, mesmo durante o período de experiência. Não aceite. Direito é direito. Sua carteira de trabalho tem que ser assinada desde o dia 1. E é isso, né? Você viu o doutor Santiago falando. Você vai conseguir o direito dos últimos 5 anos, você ficou sem carteira. Tem gente que está aí há 15, 20, né? Infelizmente perdendo dinheiro. Vamos lá, para fechar, mais uma pergunta. Fui demitida e vou receber o seguro-desemprego por 5 meses. Tenho que pagar o INSS de autônomo? É a Vitória lá de Trindade. Você não precisa pagar INSS enquanto você estiver recebendo o seguro-desemprego, porque o próprio governo já desconta o INSS de quem recebe seguro-desemprego, de quem recebe auxílio-doença, de quem recebe licença-maternidade. Então, essas pessoas que estão recebendo todos esses benefícios, elas não precisam contribuir com o INSS, porque o próprio governo, lá na fonte, já retira, já recolhe o INSS. Agora, depois que acabar o seu seguro-desemprego, o que você vai fazer da vida? Você vai procurar um novo emprego? Se for, ok, o novo emprego vai assinar sua carteira e você vai voltar a contribuir com o INSS. Não, Santiago, o que eu quero é tentar o meu próprio negócio, trabalhar como autônoma. Aí, nesse caso, por favor, se preocupe com o recolhimento do INSS como autônomo. Como MEI, por exemplo, microempreendedor individual, pelos motivos que eu falei agora há pouco. A pessoa que não contribui para o INSS, ela fica descoberta para uma eventual doença, um eventual acidente. Bom, meu povo, muitas perguntas chegando, eu vou trazer mais uma, porque são várias. Obrigado a você que acompanha a gente. E toda terça-feira a gente bate esse papo aqui. Estou separando da minha esposa. Nunca casamos no papel. Eu que comprei a casa, ela nunca me ajudou e agora quer a metade. Ela tem direito, é o Juarez do Recanto do Bosque. Foi casado não no papel, mas quando ele comprou a casa, ele estava casado. Ela pode pegar a metade? Juarez, pelo visto você não concorda com isso, mas eu vou ser obrigado a ser um portador de uma má notícia que sim, você tem que dividir essa casa. Vou explicar como é que funciona. No Brasil, quem vive em união estável tem os mesmos direitos e obrigações que quem é casado. Então, o senhor e a sua companheira foram morar na mesma casa, nunca foram no cartório, nunca oficializaram essa união estável, mas na prática vocês têm uma união estável, logo vocês têm todos os direitos e deveres de quem é casado, é a mesma coisa. No caso, vocês adquiriram juntos esse lote, essa casa, durante a união. Nesse caso, vocês estão no regime de casamento da comunhão parcial de bens, ou seja, não importa, não faz diferença quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, quem ganhava mais, quem ganhava menos, quem ficava em casa, quem tinha um serviço externo, nada disso é importante. É tudo meio a meio, 50%, 50%. Então, senhor, seu Juarez, eu sinto muito, o senhor vai ter que vender essa casa e passar a metade para sua companheira.
Não tem jeito, seu Juarez, não tem jeito. Muito pelo senhor, porque só pela pergunta dele você já viu que teve uma indignação da parte dele, né? Vou ter que liberar a metade, não tem jeito. Doutor Santiago, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, é um prazer. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Olha, você que mandou sua dúvida e eu não pude responder, desculpa, o quadro é pequeno, mas lá no meu Instagram, é santiagofreire.adv, manda sua dúvida para lá e eu quero atender todo mundo. santiagofreire.adv. É isso, doutor Santiago Freire, sempre gentil aqui atendendo a gente. E semana que vem tem mais o quadro Nosso Direito. Bom, gente, a transição de governo em Goiânia começou ontem e hoje já aconteceu a primeira reunião oficial de transição entre o atual prefeito Rogério Cruz e o prefeito eleito Sandro Mabel. A Raquel Alves vai chegar ao vivo para falar com a gente, até porque acompanhou de perto essa reunião para falar dessa transição. Raquel, conta pra gente o que foi discutido e quais são os próximos passos. Então, Paulo, nossa equipe acompanhou essa reunião que foi hoje pela manhã, uma reunião tranquila, que não demorou muito tempo, participou algumas autoridades, o prefeito Rogério Cruz, atual prefeito de Goiânia, também estava presente, Jovair Arantes, entre outras autoridades. Uma das questões, Paulo, que o novo prefeito Sandro Mabel destacou em relação aos nomes indicados para essa nova equipe do governo, que começa agora em 2025, é a questão da experiência. Ele falou assim que a pessoa que for escolhida para determinada pasta, o que contou foi a questão da experiência. Ele falou com a imprensa, ele também agradeceu o Rogério Cruz, ele falou assim que já conhecia ele antes mesmo dele ser prefeito. Temos uma fala que ele vai destacar sobre essas questões e os próximos passos da agora em diante. Ele falou também, Paulo, sobre alguns problemas que vem acontecendo aqui na gestão, principalmente ele destacou a questão da Comurg e também do IMAS, que vem tendo problemas, dificuldades, inclusive algumas problemas têm sido relatados aqui na imprensa. Vamos acompanhar a fala dele, do Sandro Mabel. Nós fizemos uma equipe de transição grande, porque eu quero entender cada área detalhadamente, não apenas números gerais. Eu quero conversar com os secretários, quero trocar ideias, quero entender a prefeitura área a área. E a mesma coisa a minha turma que está vindo para essa transição. Você pega o Valdivino, é um cara que entende muito de finanças, entende muito de... foi secretário da Fazenda de Goiás, do Distrito Federal, de tudo isso, conhece de orçamento. O Jairo, por exemplo, é um dos caras que mais entende de prefeitura, de orçamento. Então, nós precisamos de todos esses estudos. Você pega o Paulo Ortegal, foi chefe de gabinete, foi secretário de governo de diversos governos também, então conhece a prefeitura por dentro. Nós pedimos, inclusive, que a Câmara Municipal, que aqui veio representada pelo seu presidente, também participasse da transição, para que pudéssemos olhar, pudéssemos trocar algumas ideias de assuntos que nós achamos que talvez precisam ser mudados. Tem esse Francisco Lacerda, que ele foi secretário de obras em vários governos. Então, são pessoas, todas elas técnicas. Não temos... Então, Paulo, os nomes escolhidos até agora foram Paulo Hernani Miranda Ortega, que é o coordenador de campanha de Mabel, Francisco Elísio Marcelo Valdivino José de Oliveira, que é ex-deputado federal e professor de economia aqui da PUC Goiás, Marcos Roberto Silva, Francisco Rodrigues Vale Júnior, ex-deputado estadual e também presidente da Codego, Andrei Salles de Souza, Euler Lázaro de Moraes, que é ex-deputado federal e membro da coordenação da campanha de Mabel, Jairo da Cunha Bastos, coordenação de campanha, que ele coordenou a campanha de Mabel, a Cláudia Silva Lira, que é vice-prefeita, eleita em Goiânia, Romário Policarpo, que é o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, e Marcelo Caixeta. Vamos também agora acompanhar uma fala do prefeito Rogério Cruz sobre esse atual momento. O nosso mandato vai até o dia 31 de dezembro de 24 e dia 1º estarei passando a chave da prefeitura nas mãos do prefeito Sandro, mas fizemos muito. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia e que nos impediu de muitas coisas, mas em 2 anos eu tenho certeza que vários projetos andaram, várias obras foram executadas e vários projetos estão aí também para, até como foi passado pelo Sandro, ser passado para o Sandro os projetos que não conseguimos executar ou apresentar à sociedade. Com certeza ele vai dar continuidade a tudo aquilo que talvez iniciamos, concluímos e alguns que não conseguimos concluir ou talvez começar a execução. Então isso é importante, ele mesmo já pediu isso aos secretários, isso foi posto à mesa, então isso é muito importante, você entende aí
que uma administração, uma boa gestão é assim, é parceria. Então o Sandro apresentou isso, vem buscando isso já tivemos algumas reuniões antes de estarmos aqui hoje e com certeza vamos continuar, sempre tratando assuntos referentes à cidade de Goiânia. Então, Paulo, uma das questões também que Sandro Mabel, que ele destacou em relação às secretarias, ele falou assim que se for preciso vai enxugar, que vai diminuir essas secretarias, mas se for preciso também que ele vai aumentar. Mas assim, ele vai ver como que vai estar, ele ainda não estará a par totalmente de como está as secretarias, mas ele destacou que se precisar ele vai diminuir também a quantidade de secretarias que o município tem. Volto com você, Paulo. Obrigado, Raquel. Transição, importante esse momento. Acho que importante também essa abertura que o Rogério Cruz dá para o Sandro Mabel ali, para ter acesso a tudo com transparência, isso é fundamental, né? E é como eu disse, eu tive a oportunidade de conversar com o Sandro Mabel durante essas eleições, pelo menos umas 6 ou 7 entrevistas no rádio, na TV, e todas as vezes eu falei do tamanho do desafio que quem fosse eleito tinha pela frente, né? Da última vez que estive aqui com o Mabel, eu falei para ele, Mabel, como é que você se sente sabendo que você pode pegar uma prefeitura com mais de 1 bilhão de déficit, né? Ele falou aqui 1 bilhão e 600 milhões, ele disse que é administrador, que está tranquilo e tal. A gente sabe que não é fácil, mas vamos torcer para dar certo e vamos acompanhar daqui, né? Vamos falar sobre um assunto sério agora, porque 3 pessoas morreram em acidentes em Jataí e nas rodovias próximas à cidade. Eu tenho falado muito sobre aquela região. A imprudência dos motoristas pode ter causado boa parte desses acidentes. A Karina Bernazzoli mostra pra gente os detalhes na tela do Band Cidade. Olha só. Pablo Ferreira de Souza, de 23 anos, morreu ao dar entrada no hospital após um acidente envolvendo sua motocicleta e um caminhão-baú carregado de bananas. No momento da batida, o jovem estava tentando funcionar a moto que apresentava problemas. O motociclista chegou a ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros, mas já no hospital não resistiu aos ferimentos e morreu. Outro acidente grave entre 2 veículos deixaram uma criança em estado grave na parte alta de Jataí. Os carros bateram de frente com a pancada. Um dos motoristas ficou preso às ferragens, teve traumatismo crânioencefálico e um bebê de 8 meses ficou gravemente ferido. De manhã nós tivemos aquele acidente em que infelizmente veio a óbito, um rapaz, um jovem de 23 anos, que colidiu num veículo. Segundo testemunhas lá no local, ele chegou muito rápido, entrou e não observou o caminhão que estava vindo em sua direção. E logo mais à noite nós tivemos aquele acidente grave também, em que um bebê foi socorrido gravemente, já foi até transferido, estava em estado muito grave, chegou até ter parada cardíaca, foi ressuscitado e junto com ele mais 3 vítimas, inclusive 2 dessas outras vítimas que estavam com o bebê também estavam graves, foram socorridas. Segundo testemunhas, a gente tem informação que eles estavam sem o cinto de segurança. A criança estava no banco da frente com a tia. Se o bebezinho estivesse atrás, na cadeirinha, como é o correto, essa criança não teria sofrido nenhuma lesão. Já na manhã deste domingo, o condutor de um veículo de passeio de 39 anos perdeu o controle do carro na rua Leomar Ferreira de Melo, na Vila Brasília, e bateu contra uma árvore no canteiro central da via. Após o acidente, o motorista foi encontrado consciente com uma fratura no braço. Já a passageira de 38 anos ficou presa às ferragens, necessitando do auxílio do Corpo de Bombeiros para ser retirada. Ambos foram encaminhados ao hospital estadual para atendimento médico. Mas o acidente que mais chamou a atenção pela quantidade de imprudências, onde 2 homens perderam a vida na noite deste domingo, aconteceu na GO 184, no quilômetro 3. As 2 vítimas que morreram no acidente de trânsito na noite deste domingo, aqui na GO 184, no quilômetro 3, estavam em uma moto, momento que elas vinham de uma estrada vicinal, entraram nesta rodovia e foram colhidas por um carro de passeio. Uma das vítimas foi arrastada por vários metros após a colisão e a motocicleta foi encontrada fora da pista. O motorista do veículo, mesmo abalado, permaneceu no local durante o atendimento das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal faz recomendações para que as regras de trânsito nas rodovias sejam respeitadas. O condutor ele tem que manter a atenção com relação à velocidade do veículo, a velocidade permitida na via, sempre seguir a velocidade recomendada pela via. Com relação a crianças, usar o dispositivo de segurança da criança, a cadeirinha, assento de elevação, conforme a idade, e
ter muita atenção, principalmente nas ultrapassagens, né? Que é uma das principais causas de acidente nas rodovias brasileiras. Bom, meu povo, infelizmente, né? A gente fala disso diariamente, as pessoas sabem dos cuidados, sabem das regras que devem ser seguidas, mas os acidentes seguem acontecendo. Eu já falei algumas vezes aqui a minha opinião sobre o fim dos acidentes, ou para a gente deixar de ter um dos trânsitos mais violentos do mundo. A gente precisa começar de novo, não adianta. E como é que começa de novo, Paulo? Formando novos motoristas. Tá na base, na educação, porque a galera que tá aqui, ou isso aqui nós mostramos ontem, né? Aquele acidente gravíssimo, né? A pessoa bate com toda a força ali e infelizmente as pessoas estão morrendo nas estradas, nas cidades, enfim, que cortam o nosso estado aqui, tá? Bom, ainda na região sudoeste, um casal foi preso após causar tumulto e desacatar policiais em frente a uma agência bancária lá em Mineiros. Tava nervoso, ele chateado. A Cláudia Silva, direto de Mineiros, tem os detalhes, olha só. Isso mesmo, a polícia precisou ser chamada para atender essa ocorrência nessa agência bancária, onde o casal estava causando esses transtornos. De acordo com informações, os suspeitos estavam pedindo dinheiro aos clientes já na entrada da agência. E ao serem ignorados, eles passaram a ofender e coagir as pessoas. Testemunhas informaram que antes da chegada das viaturas, os autores chegaram a xingar um policial militar que estava em traje civil. Ele que havia vindo ao banco para realizar um saque. Com a chegada das guarnições, essa mulher envolvida nessa ocorrência desacatou os policiais. Ela utilizava palavrões e desafiava eles a atirarem nela. Apesar das orientações da polícia para que o casal deixasse o local, os suspeitos continuaram agitados, dando trabalho aqui em frente a essa agência bancária. Em determinado momento, o homem agrediu fisicamente a sua companheira com socos, chutes, após ela jogar uma mala dele no chão. A equipe policial precisou intervir e, diante desse desacato e as agressões, os dois foram encaminhados para a delegacia. Essa mulher acabou tentando resistir à voz de prisão. Ela forçou os policiais a usarem a imobilização, algemas, para tentar conter um pouco os ânimos desta mulher, que durante o trajeto ainda continuou dando trabalho, chutando e batendo com a cabeça nas grades da viatura. Esse casal, então, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil daqui da cidade de Mineiros e acabaram sendo presos devido a esse tumulto que estava causando em frente a essa agência bancária. Com informações de Mineiros, Cláudia Silva. Volto com você. Muito bem, tá aí, né, gente? Ficou nervoso. Como é que é aquele negócio? Eu gosto, é assim, amostradinho, né? É assim, amostradinho. Tumulto, e aí a polícia chega, em vez de ficar de boa, não, peraí, vou pra cima e pai. O povo fala! Atenção, meu povo! Pix! R$200. Deixa eu te falar, seu chifre, eu tô um pouco preocupado. Seu chifre começou assim. Aí depois, no meio do programa, ele virou pra assim. Agora tá assim, velho. Olha lá pra câmera. Seria uma mensagem... E agora as duas luzes estão acendendo. Eu tô um pouco com medo. Não de você, mas do que essa mensagem que você tá querendo dizer. Sai daí! Você tá atrapalhando um pouco o andamento do programa. Você pode ir, vai. Dá linha. Deixa eu trazer para você uma informação ao vivo. Uma operação da polícia que combate crimes rurais. Aliás, a gente tem falado muito disso, né? O povo tá enlouquecido também na zona rural. Enchendo o saco de quem trabalha na zona rural, de quem mora na zona rural. O caseiro de uma fazenda furtou 45 bovinos. Eu tô rindo, mas é com respeito. Bicho, assim, um celular, uma televisão, o cara roubou 45 cabeças de gado, causando um prejuízo de R$176 mil. A Hélida Campos, que também tem posses e cria animais, vai contar essa história pra gente. Ô, Hélida, prejuízo grande, hein? E o cara assim, né? Onde é que você vai com essas 45 cabeças? Não, são minhas, mas não, né? A casinha dele caiu, é com você.
a casa dele caiu e esse homem é muito cara de pau mesmo, viu, Paulo? Ele foi preso em Riachão, em Minas Gerais, fugindo aqui da propriedade de Goiânia, que fica aqui em Goiânia, depois justamente demonstrar um nervosismo durante mais uma tentativa ali de furto, né, de vender essas cabeças de gado. E olha só, segundo a polícia, ele teria utilizado uma identidade falsa para conseguir um emprego de caseiro nessa propriedade rural. E aí ele se mudou para essa fazenda junto com a esposa, que também participava de todo o esquema. E olha só como que ele fazia. Ele reunia, né, esses gados ali, faziam então essa venda, e aí quando o proprietário, o dono, ia até o local, e aí ele manipulava, ele abusava realmente da confiança do dono ali, né, já que ele ficava responsável por cuidar desses animais de toda a propriedade, ele abusava dessa confiança e aí manipulava a contagem ali das cabeças de gado. E olha só, além de manipular, e quando o dono notava a falta, né, de alguns animais, ele chegava até a falar, não, pode ficar tranquilo, porque deve ter fugido por algum cerca, né, alguma cerca que pode estar danificada, acabou fugindo. Tudo isso para poder realmente encobrir toda essa ação, né, de furto dessas cabeças de gado. Como você disse, foram cerca de 45 cabeças de gado, avaliadas aí em mais de R$176 mil. E quando eu falo que é cara de pau, Paulo, é porque além de tentar, né, além de furtar realmente essas cabeças de gado, ele ainda tentou negociar a venda da propriedade, alegando que tinha autorização do filho do dono. E olha só, o filho nem existe, porque esse proprietário não tinha nenhum filho, ele realmente inventou toda essa história. E olha só, o dono e essa vítima ainda ia até perder realmente até essa fazenda por causa então da ação desse criminoso. E aí, como eu disse, na última tentativa ali de negociação desses animais, ele demonstrou bastante nervosismo ali. Essas testemunhas então desconfiaram, né? Ele também percebeu que as testemunhas ali, essas pessoas que ele estavam tentando vender também notaram esse nervosismo dele. Então ele voltou para casa com a esposa e fugiu para Minas Gerais, mas a polícia, né, já estava investigando o caso, acabou então encontrando, identificando e localizando esse homem, que foi preso e vai responder pelo crime de furto duplamente qualificado por abuso de confiança, porque foi isso, né? O dono acabou contratando esse homem acreditando que ia cuidar e, na verdade, estava dando prejuízo, e muito prejuízo, né, Paulo? Eu volto com você. Obrigado, viu, o Elida? 45 cabeças de gado. Vida de gado. O cara é o rei do gado, né? Só que o do gado dos outros. Aí fica fácil, né, meu irmão? É o rei do camarote. Aí fica fácil, o cara tá aí, com dinheiro dos outros, com carro dos outros, com bebida dos outros. Tem gente que paga de gatinho, né? Outro dia, um cara que eu não vou falar o nome aqui, porque eu sou uma pessoa ética, tava num lugar aí e colocou assim... O Clênio, você é da mesma época que eu, você não vai. Na nossa época não tinha isso. Agora, essas novas festas aí, a galera paga pro cara fazer um quadro escrito, tipo Clênio. Você vai lá e paga. Ó, o Clênio tá na área. E aí chega no camarote um balde com aquele champanhe que sai fogo e com a placa. O Clênio tá na área, tipo assim, mandando no pedaço. Na nossa época não tinha isso. E aí esse cara fez essa placa, esse cara que tava lá, ele não tem um centavo, ele não tem emprego. Eu pensei, o que ele tá fazendo aí, velho? E aí o cara agora quer pagar de patrão com 45 cabeças de gado que não pertencem a ele. Fácil, né? Com o dinheiro dos outros é mole, né? É mole. Deixa eu mandar o seu abraço, obrigado você que está aqui de olho no nosso Band Cidade. O povo está participando aqui, ó. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Meu nome é Ivani, setor Urias Magalhães, gostaria de ganhar o Pix do Carneirinho. Olha isso. Olha a pamonha. E essa é a moda, hein? Aí. Obrigado. Aliás, choveu, goiano. Vamos pedir pamonha. Vamos fazer pamonha. Ei, muito bom, hein? Pamonha moda. Eu só não gosto de pamonha de doce, mas tudo bem. Tem mais gente aqui na tela do nosso Band Cidade. Rapaz, mas tem foto, hein? 752. Boa tarde, Paulo. Preparando o almoço, de olho na televisão. Quero ganhar o Pix do Carneiro. Marcos Francinete, Residencial Monte Pascoal. Grande abraço. Alô, Francinete. Band Cidade, TV Sucesso. O que é isso? Francinete tá comendo o quê? Eu fiquei sem entender. É só salada? Cenoura ralada. O que é isso, Francinete? Você tá de regime, irmão? Então tá.
Foto Raiz, obrigado você que participa com a gente. Boa tarde, Paulo. Tainá, o nome da minha irmã, Silva, lá do Ateneu. Quero participar do Pix do Carneirinho. Paulo, todos os dias abrimos a porta da nossa casa pra vocês. A TV Sucesso é um sucesso. Que legal, hein? A gente fica feliz demais. Um abraço pra você e um beijo pra quem? Pro Marcelo, o famoso pão... Ah, o famoso pão de queijo. Pão de queijo. Alô, Adenilson, tamo junto. Ei, ó. Eu vou te falar uma coisa, tá bonito. E essa também tá comendo pouquinho, né? Tá de regime. Muito bem. Obrigado. É o povo aqui na tela do nosso Band Cidade. Um abraço, pessoal do Parque Ateneu. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Olha meu prato do dia. Arroz com uma torta de frango e melancia. E o arroz tá sorrindo pra gente. Que gracinha. Se o arroz pudesse falar... Eu fiquei curioso pra saber aquele negócio preto aqui. Uva passa? Ah, o caroço da melancia. É. Boa, Caião. Ela tirou o caroço da melancia. E o sorriso? Eu fiquei com é o quê? Um camarão? Aí falou, não, é a melancia também. Tomate da torta. Vocês estão enjoados, hein? Estão concordando com nada que eu digo. Um abraço, pessoal. Valeu demais. Deixa o Carneirinho à vontade. Ele tem que curtir sua juventude pirada. Quem nunca? Muito fofo. Muito engraçado o bicho da vez. Vou te falar, ele tá, olha lá, ele tá muito doido, gente. Eu tô tentando. É um adolescente rebelde. E aí eu me sinto responsável por ele, porque eu sou empresário, pai desse carneiro. E ele tá, ó, saiu aí no corredor. Tava lá na sala do Gilson. Bom, boa tarde. Esse prato... Como é que é? Platô de café. Ah, rapaz. Esse prato do Café Central, 7 da manhã. Não, na 7. Manda esse pico. Eu também pra ler, tô péssimo, né, meu irmão? Diz que o prato é lá da Rua 7. Um abraço, tamo junto. Que é isso, hein? Estão dizendo que foi o Carneirinho que digitou pro cara. Um abraço. Tá bonito o prato. Um abraço, pessoal. Boa tarde, Paulo. Prato na mão, olho na televisão. Que Deus abençoe todos vocês aí. Quero o Pix do Carneirinho. Obrigado. É a Tininha de Aparecida de Goiânia. Daqui a pouco tem mais, gente. Porque tem tanta gente mandando mensagem aqui que daqui a pouco eu trago mais pra você. Fala! Atenção, meu povo! Pix do Carneiro vale R$200 pra você aqui na tela do nosso Band Cidade, tá? É isso. Deixa eu trazer uma informação séria pra você, porque o homem foi preso depois de agredir um jovem caído com chutes na cabeça, isso em Trindade. O Osvair vai chegar aqui na tela do nosso Band Cidade para explicar essa história pra gente. Osvair, esse ato covarde aconteceu por quê, quando, como, caso o Osvair apareça? É porque é do touchscreen, não tá dando. Osvair. Então tá. É porque eu tava... no lugar errado, é aqui no B, né? Osvair Santos, conta pra mim essa história que chega de Trindade, por que essa covardia foi registrada. É com você, boa tarde. Boa tarde para você também, Paulo Carneiro, para todos que nos assistem. Olha só, as imagens chocam, viu, Paulo? Câmeras de segurança gravaram tudo. O agressor de 33 anos... Ele dá diversos chutes na cabeça do jovem, da vítima ainda caída, desacordada no chão. O caso aconteceu no residencial Santa Fé, em Trindade. Os moradores da região encontraram a vítima totalmente ensanguentada e chamaram a polícia. Os policiais foram até o local e constataram ali diversos hematomas na vítima, mas que ela ainda estava viva. Aí chamou o corpo de bombeiros, que chegou rapidamente e levou o homem, o jovem agredido, até o hospital estadual da cidade de Trindade, o ETRIM. A poucos metros do local, em uma distribuidora de bebidas, foi encontrado o agressor e com ele os pertences da vítima, uma mochila, um aparelho celular e também a carteira de trabalho. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Até as últimas informações, ele estava fora de perigo. Mas esta é a situação lá em Anápolis. Essas imagens aí viralizaram na internet, rodaram o Brasil. Tamanha a crueldade, a covardia desse homem. Uma pessoa indefesa, no chão, desacordada e recebendo diversos chutes, como aconteceu nesse caso na cidade de Trindade. Eu volto ao estúdio do Band Cidade com você, Paulo. Obrigado, Osvair. Quanta covardia, né? Quanta covardia. Osvair, você sabe que eu considero muito você uma pessoa... Oi.
Você é uma pessoa que nós aqui do jornal, nós temos consideração por você. E eu queria te dizer que nesse momento você está no ar e o Carneirinho, que é metido a engraçadinho, está ali também com uma peruca. Eu não sei o que ele quer dizer. Você quer falar alguma coisa para ele ou é melhor não render essa discussão? Eu estou vendo, inclusive, hoje eu me preparei e estou assistindo a imagem aí, ele do meu lado com essa peruca preta horrorosa. Se fosse uma até mais bonitinha, eu até vestiria, porque aqui em cima o teto tá faltando algumas telhas. Mas criativo, viu, Paulo? Continue assim, você tá de parabéns. Eu não! Isso aqui é coisa dele. Sai daí, ó. Aí o cara já tá ficando com raiva de mim. Osvaí Santos, um abraço, meu irmão. Não dá moral pra esse Carneiro, não. Deixa eu desligar o Osvaí aqui. Outro, irmão. Foi. Que aqui é no touchscreen. Você viu o que você arruma? Você viu o que você arruma? Agora você tira a peruca e aí você vai falar que eu tô dizendo que ele usa peruca. Cara, a gente tá perdendo o controle desse negócio. A gente tá perdendo o controle desse Carneiro. Estamos perdendo o controle. Liga pro Rodrigo lá, que ele tá... Vamos voltar a falar de Jataí. A Karina Bernazzoli vai falar pra gente que a Polícia Civil está investigando o sequestro de um motorista de um caminhão e o roubo da carga de defensivos agrícolas. E ó, custa caro, viu? Ô Karina, de volta ao vivo, direto de Jataí. Vamos lá. E foi isso mesmo. Esse motorista de 38 anos teria sido sequestrado aqui na cidade de Jataí, enquanto ele fazia uma parada no pátio do posto de combustível nas margens da BR-364, já dentro aqui da cidade. No outro dia, já logo pela manhã, durante a madrugada, ele conseguiu então chegar até a Polícia Civil, onde ele registrou o boletim de ocorrência aqui do sequestro e do roubo da carga de defensivos agrícolas que ele transportava. Aos policiais, ele teria informado que durante essa parada, no posto de combustível, ele foi abordado por 2 indivíduos armados, no momento em que ele foi obrigado a dirigir a mais de 25 quilômetros de distância da cidade onde ele estava, sentido Mineiros. Antes de chegar na cidade de Mineiros, outra caminhonete com mais 2 homens abordaram eles e ele foi transferido para essa caminhonete e o caminhão, juntamente com os 2 sequestradores, seguiu viagem. Ainda em relato aos policiais, o motorista teria informado que antes de chegar na cidade de Mineiros, ele foi abandonado. Agora a Polícia Civil aqui de Jataí busca identificar os suspeitos, tenta recuperar a carga e o caminhão. Essas foram as informações, eu volto com vocês no estúdio. É isso aí, meu povo. Ei, Jataí. Queria mostrar muito aqui o pessoal contando boas notícias, mas tá difícil, né? Tá puxado, né? Vou te falar. Sequestro, roubo de carga, essa é uma região muito complicada que a polícia trabalha bastante, principalmente para conter a entrada de drogas, porque é rota ali, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, passa por ali, infelizmente, tá? Paulo! Fala! Atenção, meu povo! R$200, o Carneirinho hoje está todo aparecido, R$200. Eu quero você participando com a gente, fique à vontade para mandar sua mensagem. 2 horas e 5 minutos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC. Essa é a causa mais frequente de morte na população adulta no Brasil e uma das maiores causas de mortes no mundo. Eu te conto já já. 2 e 5, eu estou esperando você no nosso velho e bom combinado. Prato na mão, olho na televisão. A gente volta já.